E 4 pessoas precisaram ser internadas ontem, segunda-feira, em São José do Rio Preto, depois de serem atacadas por um enxame de abelhas. O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros e equipes de saúde. As vítimas estavam na Avenida dos Estudantes, no bairro Boa Vista, quando o enxame foi agitado e passou a atacar. Elas sofreram múltiplas picadas e foram encaminhadas para o atendimento médico, permanecendo em observação hospitalar. Os bombeiros isolaram a região até que especialistas fizessem a retirada segura do enxame. 6 viaturas e 19 bombeiros foram acionados. A recomendação das autoridades é para que, em casos como esse, as pessoas procurem imediatamente abrigo em locais fechados e evitem reagir contra os insetos. E olha, ligue imediatamente 193, o Corpo de Bombeiros. Quem apresentar sintomas alérgicos como falta de ar e inchaço deve buscar atendimento de urgência. E de acordo com especialistas, as abelhas elas podem ficar alvoroçadas ou agitadas, agressivas, por vários motivos. Dentre elas, a defesa da colmeia, quando elas percebem que o ninho está sendo ameaçado, mesmo que seja apenas pela aproximação de pessoas, animais ou barulho. Mudança de clima, calor intenso, ventos fortes ou temporais deixam as abelhas mais estressadas e propensas a atacar. Falta de alimento, períodos de seca ou escassez de flores fazem com que também elas fiquem mais agitadas em busca de recursos. Vibrações e ruídos, como máquinas ligadas, veículos ou até mesmo a movimentação brusca próxima ao enxame, podem provocar reações de defesa. A picada desses insetos pode trazer graves consequências à saúde, sobretudo se o atingido for alérgico ao veneno. Nessa situação, a pessoa pode ter um choque anafilático que causa desde a dificuldade para respirar até a sensação de garganta fechada, inchaço na boca e na língua, entre outros sintomas. E a picada não tratada rapidamente pode evoluir para um óbito. E olha, e ontem aqui no nosso estúdio na Rua São Paulo também foi surpreendido por um enxame de abelhas que rapidamente cobriu a câmera de monitoramento instalada do lado de fora do prédio. Nós ligamos para o Corpo de Bombeiros para realizar a remoção segura do enxame e garantir a segurança de todos, já que as abelhas estavam bem agitadas e, por outro lado, assustando quem passava pela calçada. E olha, vamos falar agora de escorpião. Olha, é importante fazer um alerta porque estamos no período reprodutivo dos escorpiões, quando as fêmeas estão mais ativas e o veneno se torna mais concentrado. Isso ocorre agora nos meses de agosto e setembro e o número de acidentes só tem aumentado. De janeiro a julho deste ano, a cidade registrou 102 ocorrências, contra 81 no mesmo período de 2024, o que representa um aumento de aproximadamente 26%. Mas como evitar esses bichos peçonhentos entrem em nossa casa? Onde eles se escondem? O que fazer se encontrar um escorpião dentro de casa? Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o Kênio Soliani, que é o chefe da Unidade de Vigilância em Zoonose. Seja bem-vindo, uma boa noite, tudo bem, Kênio? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. A gente que agradece a oportunidade de estar vindo aqui explicar para a população, porque a população tem muitas dúvidas, Explica para a gente, por exemplo, quais são as medidas que a população ela pode adotar em casa para reduzir a presença de escorpião. As medidas são simples, mas são eficazes. Não deixar madeira, material de construção, restos de folhas, entulho, porque isso serve de abrigo para o escorpião, ele vai atrás do seu alimento, Ter alguns cuidados também dentro de casa, ralos de banheiro, de tanque, caixa de gordura, porque ali tem o esgoto e ali vai ter a barata que está na cadeia alimentar do escorpião e ele vai atrás desse alimento. Também as roupas, ter um cuidado com as roupas, sacudir roupas, camisa, toalha, sapatos bater no chão antes de calçar, porque tudo isso evita aí o acidente com o escorpião. E se tomar essas medidas também vai evitar a presença do escorpião dentro de casa.
Terrenos baldios também e lixo acumulado, eles também aumentam o risco de proliferação. Com certeza, terrenos baldios com mato, com sujeira, com entulho, pedras, areia, isso também favorece aí o surgimento do escorpião. E às vezes a pessoa vai até esse local, não está com uma luva, não está com um calçado apropriado, às vezes pode ter aí o problema do acidente com escorpião também. Lembrando que o escorpião ele come a barata, grilo, esses pequenos insetos. Todos esses insetos e alguns outros também estão na cadeia alimentar do escorpião. Esse ano a gente vê que foi para 102 o número, né, de acidentes, comparado ao ano passado, um aumento de quase 26%. Entre 26% e 30% teve o aumento da incidência do acidente com escorpião. Nós levamos a isso porque todo ano vai aumentando o ser humano no espaço do animal. E a questão também de deixar muitas coisas acumuladas em terrenos baldio, mato, sujeira, né? Falta de cuidado, tudo isso aumentou para ter esse número elevado de acidentes com escorpião. E nós já prevendo o aumento que teve o ano passado, em novembro e dezembro, após esse período de reprodução dos escorpiões, nós começamos com algumas medidas para tentar reduzir esses casos até o final do ano, para que não tenha mais acidentes aí, principalmente com crianças e idosos, né? O que a prefeitura tem feito? Por exemplo, mutirão de limpeza, orientação à população? Hoje nós tivemos uma reunião na Secretaria de Saúde das arboviroses, né? E do começo do ano para cá, esse mutirão de retirada de volumosos, de entulho, de inservíveis, nós já recolhemos em torno de 80 toneladas. Todos os sábados tem um mutirão aí com o pessoal da saúde, meio ambiente, SAEC. Isso tem favorecido para que não tenha tanto escorpião no município. Mas mesmo assim os acidentes estão acontecendo. Então nós estamos, além de trabalhar todas essas situações, nós temos a equipe de sinantrópicos todos os dias nas ruas, né, identificando os pontos onde tem aparecido, fazendo as visitas de orientação, também a comunicação da prefeitura, colocou banner, cartazes por todas as cidades, orientando de como manter a sua casa limpa, os cuidados com a família para evitar os acidentes e evitar óbito, né? E, infelizmente, a gente sempre fala aqui, as pessoas elas têm por cultura mesmo jogar lixos em lugares onde é proibido. A gente vê aí os volumosos onde eles descartam em qualquer lugar. Você passa ali, a prefeitura limpa, no outro dia você passa, tem uma pilha de lixo, de entulho, e isso, infelizmente, provoca, né, aí o aparecimento desses bichos peçonhentos. Com certeza. Nós que estamos na rua todos os dias, nós fazemos uma ação no sábado. No final da próxima semana a gente volta no local, tá lá tudo de novo, né? Entulhos, material inservível, móveis velhos. Isso tudo favorece o aparecimento do escorpião e pode acontecer o acidente. Então são essas as orientações que a equipe está passando para os munícipes todos os dias. Mas por mais que a prefeitura oriente, por mais que a gente recolha, são 80 toneladas de janeiro até aqui. Muita coisa retirada aí das vias públicas, até de áreas verdes, né? E também dentro das residências das pessoas. E isso favorece muito ao aparecimento e o acidente com o escorpião. Se o munícipe entender e começar a reduzir esse descarte irregular, porque se torna um descarte irregular, né? Nós vamos conseguir, com certeza, até o final do ano, reduzir esse índice de acidentes com escorpião. Exatamente, porque atrai barata, então atrai barata, atrai inseto. Tendo esses insetos presentes, vai ter o escorpião, porque é o alimento dele. Exatamente, que vai para dentro da nossa casa. E o escorpião amarelo, ele é apontado como o mais perigoso do país. Por que essa espécie tão comum assim em áreas urbanas, Kênio? O escorpião amarelo ele é endêmico da nossa região, né? Ele está presente na área urbana porque ali tem o alimento para ele, tem o esconderijo, tem um ambiente propício para ele se reproduzir.
Então, e a questão do ser humano está sempre invadindo o espaço dos animais, Exatamente. seja escorpião, seja na fauna, seja na flora. Com a crescente da população, a crescente dos loteamentos, a gente vai invadindo aí o espaço dos animais e eles vão se chegando perto da civilização. Isso é com o escorpião, isso aí é com os pássaros, com os animais que a gente vê com mais frequência nas áreas urbanas. Isso favorece a crescente do aparecimento do escorpião, também a crescente do acidente. E basta nós termos esses cuidados, né? De limpar a casa, de não deixar o que a gente já citou aqui, entulho, material de construção, madeira, folhas, inclusive também material orgânico, né? A gente Lixo. também não pode lixo, a gente não pode deixar nos nossos lares. Se nós termos, né, essa consciência e tomarmos essas atitudes na nossa casa, nos terrenos, enfim, nós vamos evitar aí o surgimento e o acidente com o escorpião. Exatamente. Bom, o que fazer? Encontrei um escorpião em casa. Para quem que eu vou ligar? O que que eu vou fazer? É recomendado pegar, colocar num vidrinho? Como fazer em caso, por exemplo, de picada? Existe aqui o Hospital Padre Albino que tem o soro, né? Sim, é o Hospital Padre Albino que tem o soro escorpiônico, né? Então, a nossa orientação, o munícipe entra em contato com a zoonose, telefone 3524-2445, nós enviamos uma equipe até o local. A nossa orientação é não tentar pegar o animal. Se não estiver oferecendo um risco maior, entra em contato com a unidade vai até o local, captura esse animal, leva para a unidade, né? E aí nós tomamos todo o procedimento envolvendo esse caso. Teve o acidente, a recomendação é que, se possível, leve o animal morto ou vivo, né? De preferência morto, até o Hospital Padre Albino, para que seja aí administrado o soro escorpiônico. E tomar muito cuidado quem tem criança e idoso em casa. Com certeza, criança e idoso pode ser fatal. O acidente com escorpião, como nós já vimos aí em alguns lugares, aconteceu, né? Acidente com criança, com idosos, que acabou levando a óbito. E nós orientamos ter muito cuidado mesmo com essa faixa de idade, né? Crianças, idosos, porque o acidente pode ser fatal, principalmente nesse período de agosto, setembro, quando começa aí a reprodução do escorpião, porque as fêmeas ela tem uma concentração muito maior do seu veneno, né, no organismo. E um acidente com uma criança nesse período pode ser fatal. E é difícil acabar com o escorpião, né? A pessoa, quando às vezes encontra um dentro de casa, tem que tomar muito cuidado, fiscalizar sempre, como você falou, pegar roupa, chacoalhar, bater em sapato, porque o escorpião é difícil de matar. É difícil de controlar ele, então todos esses cuidados, inclusive se puder ter condições de colocar aquele ralinho que fecha, né? Sim, quando você não está vedar, usando, né? O banheiro, ou a pia, ou o tanque, para vedar e impedir a entrada dele dentro das residências, né? Isso vai ter uma situação que vai dar mais conforto e proteção para os proprietários aí da casa. Que não é todo o veneno que mata o escorpião. Ele fica até um ano escondido ali. Pode ficar até um ano escondido. Se ele perceber a presença de perigo. O que o Ministério da Saúde recomenda, ele não preconiza o inseticida para esse animal, né? O que eles preconizam é a orientação e os cuidados. Por quê? Ao passar o inseticida ou o veneno, isso vai fazer com que desaloje o animal. E aí, em alguns casos, pode aumentar o índice de acidente com o escorpião. Muito obrigada, Kenny. Eu que agradeço o convite, né? E que a população consiga ouvir os conselhos e as orientações e manter aí os lares sem a presença de escorpião. E hoje é dia de sessão da Câmara e a pauta da ordem do dia conta com 6 itens. Entre os projetos está em destaque o PL 38/2025, de autoria da vereadora Laura Luiza Protetora, que institui o Dia da Caminhada, a ser realizado anualmente no 3º domingo de outubro, no Parque Esportivo Aeroporto. A proposta, aprovada em primeira discussão no último dia 12, retorna agora para a segunda votação.
Outro item é o projeto de lei complementar 13/2025 do Executivo, referente à desafetação de área no bairro Santa Rosa. A matéria também será apreciada em segunda discussão. E em discussão única, os vereadores analisam 3 vetos parciais do Executivo. O veto 1 ao projeto de lei 34 de 2025 do vereador pastor Júlio Zanini, que cria o Dia da Superação Eu Venci as Drogas. O veto 2 ao projeto de lei também de Zanini sobre o incentivo ao plantio comunitário de hortaliças e compostagem. O veto 3 ao projeto de lei do vereador Carlos Alexandre, o gordo do restaurante, que inclui o Check Fest Catanduva no calendário oficial de eventos. E o último item é o requerimento 111/2025 do vereador David Rogers, solicitando informações sobre o contrato de reforma da piscina do Conjunto Esportivo Anuar Pachá. E além da sessão ordinária, o presidente da Câmara, Marcos Cripa, convocou os parlamentares para 2 sessões extraordinárias que acontecem em seguida. Nessas reuniões serão analisados 2 projetos do Executivo, o projeto de lei 45 de 2025, que abre crédito adicional especial de R$ 128.380 no orçamento para o pagamento de auxílio alimentação aos servidores do IMES Catanduva, e o projeto de lei complementar 16/2025, que altera artigos da Lei Complementar 127 de 1999, promovendo a unificação e padronização dos conselhos que compõem a estrutura do Instituto de Previdência dos Municipários de Catanduva, o IPMC. A justificativa do projeto aponta a promover a unificação e padronização da composição de ambos os conselhos que integram a estrutura do IPMC, o Conselho Municipal de Previdência e o Conselho Fiscal, garantindo igualdade na participação dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Câmara, Prefeitura e suas autarquias. E um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 500 mil foi apreendido ontem, segunda-feira, em São José do Rio Preto, após rodar por mais de 2 anos sem placas de identificação. A abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal às margens da rodovia Transbrasiliana BR-153. De acordo com a polícia, o veículo pertence a um despachante. Ao ser questionado, o proprietário afirmou que as placas haviam sido furtadas. No entanto, durante a vistoria, os policiais encontraram as placas escondidas no compartimento do estepe. Ainda segundo a corporação, o automóvel circulava de forma irregular há pelo menos 2 anos. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes de Rio Preto. O carro foi recolhido para a perícia e o proprietário vai responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no Código Penal. E olha, um último recadinho, amanhã, quarta-feira, o jornal será mais cedo, às 6h30 da tarde, pois às 7 horas começa o podcast Sem Mimimi, que vai receber o vereador Gleison Begali, ao vivo. Eu e a jornalista Vanessa Benevenuto esperamos vocês aqui no canal do YouTube do CR News. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.